Eu cumprimento a todos meus amados irmãos dessa página, equipe Palavra de Vida, a todos que vão ter o privilégio de ouvir esta mensagem, que tem como título: Não há restrição para um povo, em especial para o povo de Deus, quando esse povo se une e fala uma só língua. O texto base para esta mensagem especial está no livro de Gênesis, capítulo 11, versículo 1 em diante, que assim está escrito: E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Simar. E habitaram ali, e disseram uns aos outros: Ei lá, façamos tijolos, e queimemo-los bem. E foi-lhes tijolo por pedra, e o betume por cal. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 4. E disseram assim aquele povo que estava unido, falando uma só língua: Ei-la, edifiquemos-nos uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Versículo 5. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Nós vemos aqui, aleluia, que o povo de Israel, aqui comandado por um líder, eles decidem construir uma cidade e uma torre. Esta cidade e essa torre ganhou um nome chamado Babel, que significa confusão de línguas, né? Porque o próprio Deus, nós podemos ver aqui no versículo 7 que diz, aleluia, o próprio Deus diz: Ei-las, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um o que o outro fala. Assim o Senhor espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a sua língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Então, aleluia, eles receberam, o povo de Israel. Nós podemos voltar aqui atrás no capítulo 9 do livro de Gênesis, versículo 1, que assim está escrito: E abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse-lhes: Frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Então nós podemos ver que depois que Noé saiu da arca do dilúvio, aleluia, Deus então falou com ele, deu essa ordem, a ordem de Deus para Noé e seus 3 filhos, Sem, Cã e Chafé, e suas 3 noras, sua esposa, 8 pessoas, era para eles frutificar. Nesse momento, a relação sexual entre
parentes ali não era considerado por Deus como um pecado de incesto como é hoje. Por quê? Porque não tinha como. Só tinha Noé, seus 3 filhos, suas 3 noras, né? E ali junto. Então, Noé, suas 3 filhas, seus 3 filhos, suas 3 noras e sua esposa. Então, o que tinha que acontecer? Noé manter relação com a sua esposa, cada um dos seus filhos, Sem, Cã e Jafé, manter relação com suas esposas e ir gerando. E daí, então, os filhos dos filhos de Noé, ou seja, os netos de Noé, poderiam se casar, aleluia, com seus parentes e assim ir gerando, até se cumprir a ordem de Deus, que era encher a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso a palavra era frutificar e multiplicar e encher a terra. Encher a terra de seres humanos. Por isso que Deus ordenou que entrasse um casal de cada animal e um casal de cada pássaro. Era para que também enchesse a terra, o mar e os ares também, dos animais, dos répteis, dos pássaros, dos peixes, de tudo. Porque para isso tinha um casal de cada animal. E ali já tinha 4 casais de seres humanos que tinham a responsabilidade de frutificar e multiplicar e encher a terra. Essa era a ordem de Deus. Mas nós vemos aqui, no capítulo 11, versículo 1, que era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles dali do Oriente, acharam uma terra em Siná, e ali resolveram parar e não cumprir a ordem de Deus, porque a ordem de Deus era para eles frutificar, multiplicar e encher a terra, se espalhar por toda a terra. Mas resolveram habitar ali, ensinar ali, e disseram uns aos outros: ei lá façamos. Nós vemos que há um comum acordo, há uma só língua. Eles falavam uma só língua, digamos que o hebraico, ou o grego, o aramaico, eles falavam uma só língua. É como que hoje, por exemplo, todos falassem brasileiro, ou todos falassem francês, ou todos falassem alemão, ou todos falassem em inglês. Mas trazendo para o espiritual, o que a palavra de Deus se refere hoje, o que Deus quer falar conosco hoje, em falar uma só língua, significa ter um mesmo objetivo, um mesmo projeto, um mesmo plano, uma mesma vontade, um mesmo querer, uma mesma finalidade. E qual era o objetivo? Tudo isso do povo de Israel que eu vos falei era ficar ali, ensinar, edificar uma cidade, uma torre, cujo topo da torre chegasse ao céu, e eles ali morassem e não fizesse a vontade de Deus. Ou seja, porque quando ele diz para nós não nos misturar com o povo e impedir também que o povo venha se misture com nós, isso significa que eles não queriam cumprir o ídolo do Senhor. Deus não quer que no sentido físico, literal, humano, né? Deus não quer que no sentido espiritual. No sentido espiritual, Deus não quer que nós realmente se misture com o povo que não é crente, com o povo ímpio, com o povo do mundo. No sentido espiritual, Deus não quer isso, que nós praticamos as mesmas obras que o povo do mundo ímpio, que não tem Deus na vida, que não crê na palavra, que não obedece a palavra, né, que não conhece a palavra de Deus, pratica. E você vê que no Salmo 1 diz que bem-aventurado é o varão, o homem, ou seja, o homem e a mulher, todo ser humano, feliz ele será se ele não andar segundo o conselho dos ímpios,
que ele não se detenha no caminho dos pecadores, nem se assente na roda dos escarnecedores. Então, a prática das mesmas obras dos ímpios, Deus não quer que nós pratique, Deus não quer que nós se misture nesse sentido com eles. Até mesmo porque não tem como nós, que somos luz, nos misturar com as trevas. Não tem como como nós, como sal, que ainda produz gosto, conserva e dá sabor, se misture com sal insípido que não dá mais gosto, nem conserva e nem preserva. Não tem como nós, como óleo, né, que estamos cheios do Espírito Santo, nos misturar com a água. O óleo não se mistura com a água. Então, o que Deus quis dizer para ele, a ordem de Deus, era para que o povo, não tem como eu falar do amor de Jesus, não tem como eu pregar o Evangelho, não tem como eu anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, que segundo o apóstolo Paulo, é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, se eu não estiver no meio do povo, se eu não me comunicar com o pecador, se eu não conversar com o pecador, se eu não falar com o pecador, se eu, ali no sentido físico, não me misturar com o pecador, não tem como eu falar para ele, louvado seja o nome do Senhor, do amor de Deus. Então, eu tenho que conversar com ele, eu tenho que fazer amizade com ele, eu tenho que receber ele da minha casa, eu tenho que ir até onde está o pecador que precisando de salvação e falar da salvação para ele. Mas o povo de Israel disse, não, nós vamos ficar aqui, edificar uma cidade e vamos morar nela, nessa cidade só vai entrar judeu, israelita, e a torre é para dar acesso ao céu, porque não tem. Essa torre vai impedir que as pessoas não israelitas venham e tenham acesso até nós. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Só que, como eu já disse e repito, eles tinham que estar em contato com as pessoas não israelitas para falar do amor de Deus. Eles tinham que fazer isso. Mas o que nos chama a atenção, aleluia, é que Deus, quando vê eles tinham um líder que traçou esse projeto, né? E esse projeto foi abraçado, aprovado, concordado por todos os israelitas. Isso aí é o que chama atenção. O segredo do sucesso, da vitória, da conquista de um povo está nisso aí, na união. Há um ditado popular que diz: a união faz a força. O cordão de duas dobras é mais difícil de quebrar. Andando dois juntos, se um cair, o outro que fica de pé o levanta. Louvado seja o nome do Senhor. E tem outro ditado popular que diz: uma andorinha só não tem como fazer verão, né? Então são ditados populares, não está na Bíblia, mas são ditados audazes populares corretamente, realmente. Tanto é verdade que na Bíblia está escrito que Jesus mandou de 2 em 2. Ele não mandou o de um só. Ele disse, vai de 2 em 2. Porque enquanto um está pregando, o outro está vigiando, o outro está orando, atento, vendo o que está acontecendo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o povo de Israel, todos estavam em comum acordo, juntamente com seu líder, que construísse a cidade. Você vê o que eles dizem assim, e disseram, ei-la, edificamos, no plural. Todos estavam de acordo que fosse edificada uma cidade e uma torre. Uma cidade e uma torre, cujo cume tocasse nos céus. E nós vamos ver que o próprio Deus reconhece que a união de um povo, quando um povo tem o mesmo querer, a mesma finalidade, o mesmo objetivo, concorda com o mesmo projeto,
tenho a mesma intenção, não tem quem impeça deles realizarem o seu projeto. A própria Bíblia diz, o próprio Jesus falou, que o que dois dentre nós na terra concordar e em oração pedir a Deus, assim será feito. O que dois dentre nós na terra concordar. Imagine uma igreja com 200 pessoas, 300 pessoas, 400 pessoas, 1000 pessoas, todos concordarem em que o bairro que aquela igreja fica localizada seja todo ele alcançado para Jesus Cristo, seja todo ele salvo por intermédio da pregação do Evangelho. Se todo esse povo concordar, se os obreiros estiverem de acordo com o pastor e todos os membros e congregados de acordo com o pastor e com os obreiros, essa for a finalidade da igreja. Essa deve ser a finalidade, o propósito da igreja. Evangelizar toda a área que está em volta do templo aonde eles congregam. Pregar o evangelho para todas as pessoas que moram no bairro aonde está localizada a igreja, o templo que eles se reúnem para adorar a Deus. Eles têm que pregar o evangelho. E não é só um grupo de pessoas denominado como departamento de evangelismo que tem esta missão, essa responsabilidade de fazer isso. Não é só os líderes do departamento de evangelismo que tem a responsabilidade, a missão de seguir o ídolo de Jesus e fazer isso. Toda a igreja, o pastor, o copastor, o segundo pastor, o presidente daquele campo, o vice-presidente, todos os evangelistas, os presbíteros, os diáconos, auxiliares, que aqui no Paraná chama cooperador, os membros congregados, todos os que se dizem crente e que são crentes, todos que professam a mesma fé, todos que se comungam juntam, todos que se reúnem, devem estar ali evangelizando. O IGE é para todos quanto um dia aceitaram Jesus como Salvador e Senhor das suas vidas, abraçaram a fé. O IGE é para todo crente. Então, no meu modo de entender, na minha concepção como servo de Deus, o líder do evangelismo deveria ser o próprio pastor, dirigente da igreja, daquela igreja daquele bairro, o presidente daquele campo, o presidente daquela convenção. O líder maior daquele povo deveria ser o líder daquele departamento. O departamento de evangelismo teria que ser toda a igreja. Então, quando se tratasse de evangelização, deveria ser o pastor com todos os obreiros, convocar, porque tem que ser uma convocação, não um convite, porque é uma ordem de Jesus Cristo. Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Evangelho de São Marcos, capítulo 16, versículo 15 em diante. É uma ordem, assim como é uma ordem em Mateus 28, 18, aleluia, que nós temos que ir por todo mundo, fazer discípulo, ou seja, fazer com que aqueles que aceitaram Jesus aprendam de Jesus. Quando eles tiverem aprendido de Jesus, isso se chama ser discípulo de Jesus. Aí eles têm que ser batizados nas águas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, é uma ordem para todos. Lá no Pará, especialmente em Tucuruí, não tem departamento de evangelismo, tem departamento de missão.
mas de evangelismo não tem. Mas a igreja em Tucuruí, no Pará, evangeliza. Tanto é que tem bairro lá, quando eu vim de lá, o bairro chamado Santa Mônica tinha 5 congregações. O bairro chamado de Jetate teve que fazer 2 áreas naquele bairro lá. E cada área ali com 5 congregações. E assim, hoje, segundo informação, tem 14 áreas. Quando eu vim de lá, o máximo era 5 congregações em cada área. Não sei se ainda é assim ainda. Eu sei dizer que o propósito e a visão do pastor presidente lá, o pastor Célio, era de, em cada 500 metros, ter uma congregação. Em Belém do Pará, a Assembleia de Deus, quando eu vim de lá do Pará para cá, para o Paraná, só a Assembleia de Deus tinha mais de 10.000 templos na cidade de Belém. A quadrangular tinha mais de 5.000 templos na cidade de Belém. Em Curitiba tem 176 templos. Em Tucuruí, quando eu vim de lá, tinha mais de 200 templos. Hoje eu não sei quantos templos tem, mas deve ter uns 300 por aí assim. Então é um município, não é uma capital. A capital, hoje, ela deve estar com uns 20.000 templos, né? Só da Assembleia de Deus. E está tudo cheio para a glória de Deus. Por quê? Porque lá não tem esse departamento de evangelismo. Lá toda a igreja, toda a congregação do bairro, o dirigente. Eu fazia isso e meus colegas dirigentes lá também faziam. Nós reunia a igreja todo domingo e nós saía pelas ruas, saía com faixa, com carro de som, anunciando a verdade que aquele demônio no corpo daquela moça adivinhadora estava anunciando. O que é que o demônio falava na boca dela? Esses homens que vos anunciam a palavra de Deus, eles são servos do Deus Altíssimo. Só que era um demônio falando. Mas ali sai um irmão no carro de som anunciando: esse povo que vos estão batendo nas portas e entregando folhetos, panfletos da palavra de Deus, estão falando do amor de Deus, da misericórdia de Deus, da salvação em Jesus Cristo. Esse povo é o povo de Deus. Receba esse povo, porque quando você receber esse povo na sua casa, segundo a palavra de Deus, você estará recebendo o próprio Deus. Você estará recebendo o próprio Jesus. E Jesus falou: aquele que receber um de vocês, a mim me recebe. E aquele que me receber, recebe o Pai que está no céu. E aí nós sai criança, sai adolescente, sai as senhoras, os senhores, os obreiros, cada grupo com um líder na frente, comandando, de rua em rua. O carro de som passa na rua principal com o som anunciando. E é 2 horas de evangelismo. E quando termina as 2 horas, a gente se reúne num local. E ali tem um culto, ali de meia hora ou 1 hora, aonde é pregada a palavra de Deus, e o povo é convidado ali de casa em casa para estar ali naquele local, para participar do culto e receber a oportunidade de ter um encontro com Jesus, o perdão dos seus pecados, a salvação da sua alma. Isso é feito no domingo. No sábado à noite, lá o clima permite, não é esse clima frio que nem aqui no Paraná. Então o clima nos permite, nós não tem culto dentro dos templos no sábado à noite, dentro dos templos. Nós sai com o povo, monta palanque, aluga caminhão, carreta, monta palanque, coloca lá bandas, caixas de som potente lá, tá certo? Para pregar o evangelho. É feito o culto ali no ar livre, ali de noite.
iluminado com holofotes, lâmpadas ali, e nós prega a palavra de Deus. E quando termina o culto, nós vamos para os templos, em cada bairro, nós vamos e fica de vigília, orando, intercedendo em favor das almas perdidas, dos desviados, em favor dos que estão evangelizando. Nós intercedemos, passamos a noite até 6 da manhã, orando, buscando a Deus, porque se faz a obra de Deus indo. E a gente acabou de ir fazendo culto no sábado no ar livre. Cada congregação faz o seu culto. E agora nós vamos orar, porque se faz a obra de Deus orando. Orando para que o Espírito Santo aplique a palavra no coração do pecador, do desviado. Orando para que Jesus liberte os pecadores, os desviados, do poder da escravidão do pecado. Orando para que o Espírito Santo convença os pecadores, os desviados, do pecado, da justiça e do juízo. Orando por aqueles que estão evangelizando, para que, como orou aquele grupo de irmãos ali na casa da Maria, quando Pedro estava preso. Quando eles saíram, Pedro saiu de lá, eles se reuniram para orar e diziam: Deus, que o Senhor dê intrepidez, audácia, poder, unção, capacidade para os apóstolos, para que quando eles abram a sua boca, não saia da boca deles a palavra deles, mas saia a palavra do Senhor. E assim haja salvação, reconciliação, cura divina, batismo com o Espírito Santo e milagre. Nós ora. De manhã tem a escola bíblica dominical, abençoada e poderosa escola bíblica dominical. E à tarde nós fazemos esse trabalho que eu anunciei antes, de sair pelas ruas, de rua em rua, de casa em casa, pregando o Evangelho. Meu irmão, com tudo isso que eu estou te anunciando, e mais o evangelismo pessoal, aonde os irmãos têm a responsabilidade de conversar com as pessoas dentro do transporte público, na parada de ônibus, lá no trabalho, no colégio, aonde os irmãos estão, ali em Tucuruí, no Pará. Eles entendem que eles são luz do mundo e sal da terra. E como luz do mundo eles brilham. É normal que todos os colegas no colégio, na empresa, dentro do ônibus, aonde estão os irmãos, é normal que eles sejam reconhecidos como cristão, como crente, como luz do mundo. Porque as pessoas não crentes veem o brilho da glória de Deus na face deles. Eles veem Deus na vida daqueles irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Então, meus amados irmãos, com essa atitude, é evidente, essa atitude dos crentes em Tucuruí, no Pará, e em todo o estado do Pará e no norte do Brasil, nos 7 estados que compõem o norte do Brasil, aleluia, ela faz com que o povo ali seja comparado como a igreja primitiva, que tinham o mesmo propósito, que estavam todos os dias juntos, unânimes, reunidos na oração, no partir do pão, na comunhão, na doutrina dos apóstolos, e por isso não havia nenhum necessitado entre eles, porque eles vendiam suas propriedades, pegavam todo o montante arrecadado e traziam e colocavam no pé dos apóstolos. E segundo a palavra de Deus, os apóstolos distribuíam com cada um segundo a sua necessidade. Essa era a finalidade dos dízimos e das ofertas. Alimentar os sacerdotes, os apóstolos ali, e alimentar toda a crentalhada, todos os israelitas, todo o povo de Deus segundo as suas necessidades. E quando eles tinham que fazer uma obra, sabe o que eles faziam? Faziam o orçamento de quanto ia ser preciso em dinheiro, o montante total, para
construir aquela obra, ou fazer uma reforma naquela obra, ou comprar um equipamento para o templo. Por isso essa oferta é chamada de oferta orçada, porque foi feito um orçamento. E o próprio Deus disse: em que me roubarás? Nos dízimos e nas ofertas orçadas. Elas têm o mesmo valor e traz para os crentes a mesma bênção que tem o dízimo. Fazia aquele orçamento ali, e então o dinheiro era arrecadado. A semelhança dali que Moisés teve que mandar parar de trazer a obra para a construção do tabernáculo móvel ali no deserto, assim também era ali. Às vezes tinha que mandar parar de trazer. O dinheiro era arrecadado, porque os irmãos, louvado seja o nome do Senhor, os irmãos ali da igreja primitiva, eles tinham maior prazer em contribuir, porque eles sabiam que o retorno seria certo, não só para eles, mas para os necessitados que haviam ali, que não teriam condição de contribuir. Aleluia! Isso é uma bênção. Deus não deixava faltar nada. E essa união da igreja primitiva fez com que o povo de Deus caísse na graça do povo do mundo não crente. E caísse na graça também de Jesus Cristo. Ao ponto do povo do mundo não crente observar isso. Que união maravilhosa entre o povo crente. Como eles agem, como eles são. Eles estão sempre unidos, eles falam a mesma língua. Quando os apóstolos diziam: irmãos, no dia tal vai ter oração, todos estavam lá na oração. Os apóstolos diziam, o pastor Pedro dizia: irmãos, no dia tal vai ter a ceia do Senhor. Eles estavam lá no partir do pão. Irmãos, no dia tal vai ter comunhão. Eles estavam lá. Irmãos, no dia tal vai ter ensino, doutrina dos apóstolos. Eles estavam lá. Todos estavam lá. Louvado seja Deus. E eles tinham um negócio com eles. Era fazer uma pesquisa. Eles mandavam alguém saber. Não sei como, mas os apóstolos ficavam sabendo que todos os irmãos tinham alimento em sua casa. Quando chegava a notícia que algum irmão, algum chefe de família, alguma família não tinha alimento, o alimento era enviado para eles. E eles aguardavam, a semelhança da ceia, eles aguardavam um pelos outros. Quando a notícia chegava que todos estavam prontos para se alimentar, tinha alimento em toda a casa, então eles faziam uma oração agradecendo a Deus e se alimentavam com singeleza de coração. Meu irmão, qual é a pessoa do mundo não crente que não quer pertencer a um povo desse? Unido, que fala uma só língua, que tem um só propósito. O próprio Deus aqui está dizendo, aleluia, versículo 6, e o Senhor disse: eis que o povo é um. Eu me lembro que no capítulo 17 de São João, num dos versículos lá, Jesus diz assim: eu oro, Deus, para que eles sejam um. Eu oro, Pai, para que eles sejam um, assim como eu, o Senhor e o Espírito Santo somos um. Que eles sejam um também. Então a vontade de Jesus Cristo, a vontade de Deus, a vontade do Espírito Santo é que nós, os crentes de todo o planeta Terra, independentemente de placa de denominação, não está se falando de todos nós da Assembleia, de todos da Universal, de todos da Batista, de todos da Presbiteriana, de todos da Metodista, não! Está falando de todos os crentes desse planeta Terra, não só do Brasil, mas de todo esse planeta Terra. Porque quando a trombeta tocar, Deus vai mandar os anjos para chamar dos 4 cantos da terra. Serão reunidos os mortos, todos os que morreram em Jesus Cristo, desde Abel até o último crente que tiver morrido, vai ressuscitar primeiro. Depois todos os crentes vivos, até
aquele crente mais velho, mais antigo, em tempo de crença, até o último crente que tenha aceitado Jesus como Salvador, serão transformados num abrir e fechar de olho. Esse corpo que é mortal vai se revestir da imortalidade. Esse corpo que é corruptível, que se destrói, que se consome, será revestido da incorruptibilidade. E tragada vai ser a morte pela vitória. E vamos poder até criticar e zombar da morte, perguntando: onde está, ó morte, a tua vitória? Porque a força da lei é o pecado, e o agrilhão do pecado é a morte. Por isso que Jesus falou para o Paulo: duro será para ti recostar contra os agrilhões, ou seja, contra os pecadores. Não é fácil, não. Aleluia. Então nós vamos subir todos ao encontro do Senhor. Serão milhares e milhares de crentes salvos. É essa revelação que Deus falou para Abraão. Deus chamou Abraão. Abraão, sai para fora da tenda, vem para cá. E Deus mandou primeiro que Abraão olhasse para a terra, olhasse para a praia e contasse cada grão de areia, se ele podia contar. O Abraão disse: não tem como contar, são muitos. E Deus disse: assim será a tua descendência. Depois Deus disse a Abraão: agora olha para o céu e vê se tu pode contar as estrelas. Se puderes, conta para mim quantas estrelas tem, uma por uma. Eu acredito que Abraão até tentou também contar. Mas disse Deus: não tem como contar, são milhares, são incontáveis. E Deus fala: assim será a tua descendência. Então, duas descendências. Uma comparada com os grãos de areia da praia. Você sabe que descendência é essa que Deus está falando? A descendência judia. Os judeus, que são milhares e milhares de judeus espalhados pelo planeta Terra todo. Em cada lugar dessa terra tem um judeu abençoado por Deus. Mas essa descendência comparada com as estrelas do céu, qual é? A igreja do Senhor Jesus Cristo. Que Deus pegou um pouco de gentios e um outro pouco de judeu e formou um terceiro povo, porque só tinha dois povos, os judeus e os gentios, que significa hoje as pessoas não crentes, não evangélicas. E Deus pegou um pouco dos judeus e um pouco dos gentios e fez um terceiro povo chamado igreja, que o apóstolo Pedro disse que é uma nação santa. São sacerdotes reais. São povo adquirido por Deus. Aleluia. Que foram comprados não mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro, mas com o precioso sangue de um cordeiro imaculado e incontaminado, o sangue de Cristo. Aleluia. Esse povo vai ser arrebatado e vai morar no céu. Jesus disse que esse povo seja um. E Deus vê aqui, o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, ou seja, todos têm o mesmo propósito, uma mesma finalidade. O propósito daquele povo era dois: construir uma cidade e uma torre para chegar no céu. E é o próprio Deus que está dizendo aqui. E isto é o que começo a fazer, e agora não haverá restrição para todo o que eles intentarem fazer. O que é que eles estavam intentando fazer? Uma cidade para eles morarem, todos eles morar nela, e uma torre para chegar no céu. E Deus está dizendo que a partir da decisão que eles tomaram de ser um só povo, ter o mesmo propósito, a mesma finalidade, o mesmo objetivo, que era o do líder deles, falar a língua do líder deles, concordar com aquilo. E eles concordavam, porque eles dizem: ei, façamos, ei, edificamos. Deus está dizendo que a partir daí, dessa decisão, dessa maneira de viver do povo unido, não tinha restrição para eles, não tinha barreira.
Tudo que eles intentassem fazer, eles iam fazer. Então, o que é que eu entendo com isso, segundo o que Deus está falando? Eles iam chegar no céu com essa torre. E o que é que nós aprendemos com isso? Nós aprendemos com isso que se nós fizer que nem a igreja primitiva, vamos aqui para frente ver essa história da igreja primitiva. A igreja primitiva aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo é o 2, versículo 36 de Atos dos Apóstolos diz: saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus a quem vos crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Versículo 37. Ouvindo eles isto, o povo não crente que foram para lá, porque quando o Espírito Santo desceu, que os 120 irmãos, ali comandado e pastoreado pelo pastor Pedro, estavam reunidos no mesmo lugar, quando de repente entrou um som, como que de um vento, enviamente impetuoso, encheu o cenáculo, encheu a casa, aonde eles estavam reunidos. E eles abriram os olhos para ver o que estava acontecendo, se era um vento, como eles assim entenderam que era pela zoada, pelo som, pelo barulho. Quando abriram os olhos para ver, eles viram línguas repartidas como que de fogo, que pousou sobre cada um deles. E quando eles voltaram a falar, a glorificar a Deus, em vez de sair osando nas alturas, glórias a Deus, aleluia, saiu língua estranhas, língua dos anjos, língua do céu. Eles começaram a falar segundo a língua das nações circunvizinhas da onde eles moravam. Tanto é que o povo chega lá e diz assim: esses homens não são galileus? Significa pessoas semi-analfabetas ou analfabetas com pouca cultura. Pescadores, trabalhadores, roceiros da roça, caboclos do interior. E alguém disse: são isso mesmo. E aí alguém disse, alguém sábio, entendido, intelectual, um doutor, um formado, disse assim: como é que nós escutamos eles falando na nossa própria língua latina? Isso causou admiração. Mas alguém aí no meio disse assim: não, isso aí não é, isso aí não. Isso aí é que eles estão bêbados, embriagados e por isso estão falando coisa com coisa. Aí que o Pedro se levanta, e com ele os 11. E o Pedro disse: não é bebida forte não, porque os judeus têm por costume não ingerir bebida alcoólica forte antes das 9 horas da manhã, e ainda não são 9 horas da manhã. Mas isto é o que falou Deus pela boca do profeta Joel, que diz: nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos jovens terão visões, e vossos velhos sonharão sonhos. E o meu espírito será derramado sobre os servos e as servas. Todos os quantos o Senhor chamar, os de perto e os de longe. Por isso que eu fui alcançado, e você que mora aqui no Brasil foi alcançado. Nós estávamos muito longe de Israel, da Palestina, mas a promessa é: para todos quantos o Senhor chamar. O próprio Jesus disse: não foi vocês que me escolheram, foi eu que escolhi vocês e vos nomeei e mandei ir de produzir fruto, e vosso fruto permaneça. O próprio Jesus falou: todos vocês que vieram a mim porque o Pai o enviou. Então, é isso que aconteceu. O apóstolo Pedro disse assim: então essa é a promessa do Espírito Santo. E quando eles ouçam isso, aqui está no versículo 37 de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração. O coração ficou compungido. E perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, varões? O que nós faremos, varão?
Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. O poder do Evangelho. Você veja bem aqui. O que faremos, irmãos? Uma pergunta sábia. O que devemos fazer? O povo fez uma pergunta sábia. Você tem que perguntar. O jovem rico, muito sábio e inteligente, perguntou para Jesus: o que eu devo fazer para me salvar? O carcereiro de Filipe, dirigente ali daquele cárcere, ali daquela penitenciária, perguntou para Paulo e Silas: varões galileus, o que eu devo fazer para me salvar? Uma resposta clara. A resposta aqui de Pedro foi clara. Versículo 38. Olha o que está dizendo. Disse Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe e a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Continuando aqui, versículo 40. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E o versículo 42 diz: o segredo, que é o mesmo segredo que o povo de Israel, apesar de estar em desobediência a Deus, mas é o mesmo segredo que eles tomaram ali para construir a cidade e a torre, todos falando uma só língua. Veja bem o que diz Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em cada um havia temor. Temor significa reverência, que é respeito a Deus, a sua palavra, ao seu templo. Guarda o teu pés quando entrarem na casa do Senhor. Respeita a casa de Deus. Respeito à igreja de Deus, respeito aos ministros de Deus, aos profetas, aos pastores, aos líderes da obra de Deus. E também temor significa zelo, e zelo significa cuidado. Tem cuidado de ti mesmo da doutrina. Cuidado com o teu corpo, que é templo do Espírito Santo. Cuidado com a tua boca, com o que falas. Cuidado com a tua mão, o que pega. Cuidado com as coisas de Deus. Cuidado com o rebanho. Pastor, líder do povo de Deus. Cuidado com o rebanho de Deus que Deus colocou nas tuas mãos. Tem cuidado desse rebanho. Leva esse rebanho para os pastos verdejantes, para as águas tranquilas. Ensina a palavra de Deus para esse rebanho. Cuida desse rebanho, porque esse rebanho não é teu. Tu fostes colocado para apacentar esse rebanho, por amor a Jesus Cristo. Mas esse rebanho tem um sumo pastor, que é Jesus Cristo, e quando ele vier, ele vai prestar conta contigo, pastor. Líder do povo de Deus. Ele vai prestar conta contigo do rebanho que ele colocou nas tuas mãos para apacentar, para pastorear. Tem cuidado. E também temor significa pontualidade. Seja pontual nas coisas de Deus. Sim, sim, não, não. O que passar disso já não é mais de Deus. Havia temor. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Por causa disso. Porque eles caíram na graça de Deus. Na graça do povo. E Deus acrescentava todos os dias que haviam de se salvar. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, versículo 44. O 45, vendiam suas propriedades e fazendas, repartiu com todos segundo cada um tinha necessidade, e perseverava unânime todos os
perseveravam todos os dias. Eles não iam só nos domingos. Eles não iam só 3 dias na semana, não. Eles iam todos os dias. Perseveravam unânime todos os dias no templo. E partindo o pão em casa, comiam juntos, com alegria e singeleza de coração. Atos capítulo 2, versículo 46. Eles comiam em casa, repartiam em casa, comiam com alegria. Eles se preocupavam. Porque a Bíblia diz que nós somos membros de um corpo. Olha para um corpo. Olha para a minha mão. Esse dedo menor aqui não é inferior a esse maior aqui, perto do anelar. E nem esse aqui é superior a qualquer um outro. Se esse dedo aqui ferir e machucar, todo o meu corpo sentirá dor. Por isso que a Bíblia diz: chorai com os que choram e sorri com aqueles que estão alegres. Louvado seja o nome do Senhor. Porque, como nós somos membros de um corpo só, e esse corpo chama-se Igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, aonde Deus habita nesse corpo. É o Senhor desse corpo. Está batendo na porta do coração desse corpo. Se nós ouvir a voz dele, ou seja, colocar a palavra dele em prática, obedecer, fazer segundo a palavra dele, ele entra na nossa vida espiritual e ceia conosco e nós com ele. Isso disse o próprio Jesus em Apocalipse 3:20. Então, continuando aqui, versículo 47 diz: eles louvavam a Deus e, caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor Jesus à igreja aqueles que se haviam de salvar. Estão vendo? Então, hoje, a maioria das pessoas no planeta Terra não são ainda crentes na pessoa de Jesus Cristo. Não são ainda protestantes. Não servem a Deus. Não tem os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro no céu. Nós, os crentes salvos, os evangélicos, ainda somos a minoria no Brasil e em todo o planeta Terra. Por que isso acontece? Por causa da desunião que existe entre nós, os crentes, os salvos, o povo de Deus. Porque nós não falamos uma só língua. Porque nós não agimos como o povo de Israel aqui no livro de Gênesis, aqui no capítulo 9 e em especial no capítulo 11, fala ali, aleluia, que o povo de Israel era um só, o próprio Deus reconheceu isso, eles falavam uma só língua. E a partir dessa decisão, eles não teriam restrição, tudo que eles tentassem fazer, eles iam construir a cidade, eles iam habitar nela, eles iam construir a torre, ia chegar no céu, por causa da união. A igreja primitiva conseguiu realizar o ID de Jesus, a igreja primitiva conseguiu. Deus teve que dar um empurrão neles, né? Porque eles não queriam sair dali, Deus confundiu a língua e espalhou eles. Eles espalharam, ficaram exilados. E aonde eles chegavam, o que eles tinham que fazer? Cumprir o ID de Jesus. Como missionários, como evangelistas. Eles tinham que falar do amor de Jesus Cristo. E com isso, eles realizaram a tarefa. O ID foi cumprido. O evangelho foi pregado a toda criatura. E o que mais chamava a atenção do povo era o testemunho deles. Era eles, a igreja primitiva, era eles terem o mesmo modo de pensar, de falar e de agir. Era a união deles. Deus reprovou aquela união do povo de Israel porque eles estavam fazendo
ao contrário do que Deus mandou fazer, segundo Gênesis capítulo 9, versículo 1. Frutificar, multiplicar e encher a terra. Eles estavam fazendo o contrário. Por isso Deus não aprovou, confundiu a língua e eles não entendiam mais o que um falava. Segundo a história, quando um pedia tijolo, o outro levava palha. Quando um pedia palha, o outro levava barro. E assim um pedia água, o outro levava cimento. E assim não vai. O povo não entende o que o outro está falando. Há uma confusão, há um desentendimento. Então, hoje o que acontece? O problema não está na divisão denominacional em as denominações. Não está na divisão, não está, porque tem muitas denominações. O povo do mundo critica que tem muitas igrejas, ou seja, muitas denominações. É o grupo pentecostal que pertence à Assembleia de Deus, que pertence à Igreja Deus e Amor e muitas outras do grupo pentecostal. É um grupo muito grande que é aquele que crê no batismo com o Espírito Santo, busca o batismo com o Espírito Santo e fala em línguas estranhas. Tem os metodistas, tem a igreja tradicional, então tem os neopentecostal, tem a igreja universal, tem a igreja presbiteriana, tem a igreja batista. Você passa aí e você vê igreja. E você vê inclusive muitas placas da Assembleia de Deus e os ministérios diferentes. O problema não está nisso aí. O problema está que a finalidade da igreja do Senhor Jesus Cristo na terra, independentemente do nome, da denominação, da placa, do que está escrito na frente do templo onde eles congregam. Isso aí não é o importante. Independentemente disso, eles tinham que ter uma mesma mentalidade. Eles tinham que falar uma mesma língua, a língua de Jesus Cristo. Ou seja, eles tinham que entender que a principal finalidade da igreja na terra são duas. Primeiro, Evangelho de São Marcos, capítulo 16, versículo 15 em diante. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. E esses sinais seguem os que crerem em meu nome: expulsarão os demônios, falarão nova língua, pegarão na serpente, empurrarão as mãos sobre os enfermos e os curarão, expulsarão os demônios. Então é esse ide. Esse ide é a primeira comissão, a primeira ordenança, a primeira ordem, o primeiro objetivo da igreja na terra que Jesus mandou. Ide é uma ordem, é para todos os crentes no planeta Terra, independentemente de denominação que eles pregam. Eles tinham que pregar. A principal finalidade de Jesus Cristo é salvar a alma do pecador. Porque o principal problema do ser humano não é o problema educacional. O principal problema do ser humano não é porque a saúde pública está indo mal, né? Não é porque a segurança pública está indo mal, não é porque a educação do planeta Terra está indo mal. Esses são problemas. Eu não estou falando que isso não é problema. A educação do jeito que está indo no Brasil está num caos, está na UTI, está um problema sério a educação no Brasil. A saúde no Brasil está na UTI, está um problema sério no Brasil e no mundo todo. A segurança pública nem se fala no Brasil, no Rio de Janeiro, no São Paulo, está um caos a segurança pública. Não se tem segurança dentro de casa, não se tem segurança nas ruas, não se tem segurança em lugar nenhum. Está ruim. O desemprego está terrível, o salário mínimo muito achatado, está difícil. A fome, a nudez, se cumprindo a palavra de Deus, né? Filho contra pai, pai contra filho, reino contra reino, nação contra nação. Esse coronavírus, as pestes que a Bíblia Sagrada diz que viriam, terremotos em vários lugares, guerra, rumores de guerra em vários lugares, peste, doenças incuráveis,
aleluia, essas coisas todas, Jesus falou que ainda não seria o fim, seria o princípio das dores. Então essas coisas todas é problema sério. Mas o principal problema do ser humano na terra chama-se pecado, porque a Bíblia diz que o pecado é a única coisa que separa o homem de Deus. Está Deus de um lado, o homem do outro. No meio, entre Deus e o ser humano, está um abismo chamado pecado, que separa o homem de Deus. A Bíblia diz que o pecado faz com que o rosto de Deus se vire para o outro lado, e não olhe para o ser humano. Você vê bem, por que Jesus disse ali na cruz, Eli, lama sabachthani, que traduzido é, Deus meu, por que me desamparaste? Sabe por quê? A Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Os pecados de toda a humanidade na terra, dos que já tinham nascido e dos que ainda não tinham nascido, de toda a humanidade na terra, estava sobre o corpo de Jesus Cristo. E o Pai, quando olha e vê o seu Filho santo, imaculado, sem nenhum pecado, o único que se tornou forma humana, 100% homem, habitou nessa terra, e teve a ousadia de apontar o dedo para a multidão e dizer, quem de vós me convence de pecado? Não houve nele sequer sombra e semelhança de pecado, ele não pecou. Ele venceu o pecado, ele venceu a morte, ele venceu Satanás, ressuscitou dos mortos, vencendo a morte, subiu ao céu, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos dos mortos, e arrebatar a sua igreja, levar para o céu, e reinar 1000 anos nessa terra. Aleluia! Então, o pecado separa o homem de Deus. O próprio sangue de nascença que Jesus cuspiu no chão, fez lodo, passou no olho dele, mandou ele se lavar no tanque de Siloé, falou, Deus não ouve a pecador. Mas se alguém o teme e faz a sua vontade, a esse ele ouve. Deus está sentado no seu trono, ouvi assim. O pecador está lá clamando. Esse pecador pode ser um pecador até que já aceitou Jesus, mas está andando no caminho errado, está em desobediência, está que nem o Jonas, que Deus mandou ele ir para Nínive e ele está indo para Tarso, está deitado no porão do navio. O povo todinho lá no navio, os marinheiros clamando cada um ao seu Deus, e o Jonas dormindo no porão do navio. Ali, ele pode representar essa pessoa, está na igreja, mas está andando no caminho errado, está em desobediência, não está evangelizando, não está seguindo o ídolo de Jesus, não está se congregando, não está orando, não está lendo a palavra, não está contribuindo na obra de Deus, está em pecado, desobediência a Deus, aleluia. Ele pode representar isso aí, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então uma pessoa dessa que está em pecado, é um pecador de carteirinha, ele vai pedir as coisas a Deus e Deus não vai ouvir. Ouvir significa que Deus vai escutar, vai entrar pelo ouvido. Só que Deus não vai fazer isso. Deus não vai se levantar do seu trono e mandar o anjo trazer a bênção. É isso que significa que Deus não ouve. Escutar ele vai escutar, mas ele não vai responder a oração do pecador. Ele não vai atender a oração do pecador, mas ele vai atender a oração daquele que teme a ele. Ou seja, que tem respeito, reverência, respeito por ele, pela sua palavra, pela sua obra, pelo seu povo, pelos seus ministros, pelos seus pastores. E que aqueles que têm zelo, cuidado com as coisas dele, aqueles que são pontuais. E aqueles que fazem a vontade dele. Você sabe qual é a maior vontade de Deus? Está em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 em diante. Que o apóstolo Paulo diz, admoesto, pois, irmãos, que antes de tudo se faça oração, deprecação, oração de graça em favor de todos os homens. Dos que estão em eminência, ou seja, dos líderes espirituais, das autoridades. Aleluia. Porque isto é bom e agradável diante de Deus. Olha aí a vontade de Deus. Olha aí a maior vontade de Deus. Isto é bom e agradável diante de Deus, que se ore, que se faça oração, jejum, deprecação, clamor em favor de toda a humanidade na terra. Qual é o propósito disso aí? Que Deus quer que todos os homens, todos os seres humanos na terra
sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Não só que sejam salvos, mas que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Essa é a maior vontade de Deus. Que o ser humano seja salvo. O nome dele está escrito no livro da vida do Cordeiro do céu. Jesus falou, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E o reino de Deus não é comida nem bebida. O reino de Deus é paz, alegria, é gozo no Espírito Santo. O reino de Deus é um lugar onde Deus reina. É buscar Ele como Senhor das nossas vidas. O principal alvo de um reino é o rei. Buscar o reino de Deus é buscar Deus como o rei, o dono, o administrador de nossas vidas. Aquele que merece toda a honra e toda a glória. Aleluia. Então o maior problema é o pecado. Esse é o maior problema. E se nós buscar em primeiro lugar a salvação da nossa alma, o perdão dos nossos pecados, uma comunhão, uma vida santa com Deus, uma comunhão perfeita, ser fiel a Deus, a Bíblia nos diz, o próprio Jesus falou, todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, faltou pão para o povo lá no deserto? Uma criança lá, um menino, tinha 5 pães e 2 peixes. Jesus pegou, levantou ao Pai, deu graça, orou e deu para alimentar. Só homem tinha quase 5.000, fora mulheres e crianças. Todos se alimentaram. O problema vai vir, mas se Jesus estiver no centro da sua vida, Jesus falou, se vós estiveres em mim, as minhas palavras estiverem em vós, ou seja, se você viver de acordo com a palavra, em obediência à palavra de Deus, aleluia, pedireis o que quiserem e vos será feito. Então, hoje em dia, a maioria das pessoas fazem campanha de oração, tem igreja, denominação toda, que faz campanha de oração. A finalidade dos cultos, das pregações, só é que as pessoas sejam prósperas. Financeiramente, materialmente, fisicamente, que elas sejam prósperas. E entende até que a pessoa que não prospera na vida, que não tem sua casa boa para morar, seu carro, seus móveis eletrodomésticos, que só vive doente, com problemas, essas pessoas até são endemoniadas. Quando na verdade, aleluia, isso é muito bom para as pessoas. Você tem que ter essas coisas. Mas por que é que essas coisas não é o mais importante, não é o principal? Porque quando a pessoa morre, fica tudo aqui. O que é que ele leva? A salvação da sua alma. A sua alma salva. É a alma do ser humano salva na pessoa de Jesus Cristo. E por Jesus Cristo é que vai morar no céu. Tudo fica aqui. Por isso que o maior ato de sabedoria do ser humano é, primeiramente, aceitar Jesus. E manter isso como prioridade. O ser humano tem que cuidar dos seus bens materiais, da sua família, da sua vida física, de tudo que ele tem aqui na terra, porque foi Deus que deu. Mas o que ele tem que cuidar mais, com mais ênfase, ficar atento, é com a sua alma. Foi isso que Jesus falou, guarda o que tu tem para que ninguém tome a tua coroa. Ele disse assim, eu venho sem demora, comigo está o meu galardão para dar a cada um segundo as suas obras. Guarda o que tu tem para que ninguém tome a sua coroa. O que é que você tem que o diabo quer tomar? A sua salvação, a sua fé em Jesus Cristo, a sua comunhão com Deus. O diabo quer tomar o seu momento, o seu corpo como templo do Espírito Santo, porque o diabo fazia o que você faz. Ele louvava, ele ministrava louvor, ele era o regente dos querubins, serafins e anjos. E hoje é culpado por mim e por você. Hoje somos nós que louvamos, somos nós que adoramos, somos nós que nos glorificamos, somos nós que somos templo do Espírito Santo, que contemplamos a glória de Deus no templo e aprendemos e falamos com Ele face a face. Então, continue cuidando do que você tem, que foi Deus que lhe deu. Mas não esqueça de, em primeiro lugar, cuidar da salvação da tua alma. Porque a salvação da tua alma custou um preço que, juntando o dinheiro do mundo todo, a riqueza do mundo todo, todo o ouro, toda a prata, não dá para comprar uma alma. A sua alma custou o preço do sangue de Jesus, o sacrifício de Jesus Cristo. Cada
uma das almas custou uma renúncia. Jesus Cristo desceu do céu de glória, esvaziou-se da sua glória. Se fez pecador por nós, foi humilhado, crucificado, cuspido, surrado, pregado. Tudo para salvar a nossa alma, para perdoar nossos pecados, para pagar o preço do nosso resgate, da nossa salvação. Então, a igreja tem que entender isso. Nosso principal objetivo é fazer aquilo que Jesus fez, é pregar o evangelho, é falar do amor de Deus. Aí Jesus disse que nós, pregando o evangelho a toda criatura, vai surgir endemoniado e nós vamos expulsar em nome de Jesus. Mas o maior problema da pessoa é que a gente expulsa o demônio volta, por quê? Porque a gente tem que primeiramente expulsar o demônio, agora falar de Jesus para ele, para que ele creia na palavra e aceite Jesus como Salvador, para que o Espírito Santo entre e faça aquela limpeza, porque aquela casa espiritual, aquele coração, isso tudo aqui é espiritual, era habitado por demônios. Tá certo? Então aquela pessoa, segundo Efésios capítulo 12, andava segundo o curso desse mundo, segundo a vontade do diabo, fazia tudo que agradava a carne, andava segundo a vontade da carne, e agora aceitou Jesus como Salvador. Os demônios tiveram que sair, porque o Espírito Santo entrou e convenceu a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Agora a pessoa tem que entender que agora ele tem, além da vida física, agora ele tem uma vida espiritual, que ele precisa alimentar com a palavra de Deus, que é o pão vivo descido do céu, e ele tem que continuar tomando o café dele, merendando, almoçando, jantando, mas fazer o mesmo, alimentando a alma dele, a vida espiritual dele com a palavra de Deus, orando para ele crescer na graça, na unção de Deus, e estudando, meditando na palavra, indo nos cultos de ensino, na escola dominical, indo ao templo adorar a Deus, para que ele possa se fortalecer e crescer no conhecimento de Deus, alimentar a vida dele espiritual. A palavra cura a vida espiritual. As doenças espirituais são curadas pela palavra e pela oração. A palavra alimenta, a palavra transforma. Aleluia. E então você tem que conhecer a Deus e prosseguir em conhecer Ele, como disse o profeta. Sempre orando e vigiando. Firme até quando a trombeta tocar ou você ser arrebatado para o céu de glória. Tem que fazer isso. Você fazendo isso, Deus vai cuidar de você. Mas não esqueça que a Bíblia diz: se vós tiver o que comer e beber, com isso seja satisfeito. Não fica ansioso, preocupado com o dia da manhã, porque Deus sabe de todas as coisas e cada dia está no seu mal. E Deus, enquanto você dorme, Deus prepara para você tudo para um novo dia. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Então, toda a igreja tem que fazer isso, mas não é isso que acontece. Tem uns que pregam o evangelho assim como eu estou pregando. Mas pouca gente passou para ir para dar uma olhada. Algum olhou e foi embora. Porque esse negócio de falar de céu, de salvação, de morada eterna. Porque para ir para o céu, a gente tem que ir por dois meios. Ou a gente tem que morrer fisicamente, para que a alma vá para o seio de Abraão. E quando a trombeta tocar, ressuscitar dentre os mortos e junto com os vivos transformados subir. Ou a gente tem que estar vivo, tanto fisicamente quanto espiritualmente, pronto, no grupo das prudentes, no grupo da igreja de Laodiceia, pronto, preparado para ser arrebatado, para que nós possamos ouvir o tocar da trombeta. Tá certo? Então, quando se fala disso, os crentes carnais, os crentes que só pensam aqui na terra, o crente é comparado com uma ovelha, mas tem uns deles que se tornam no formato de um porco, porque é o porco que só fica olhando para baixo, para o chão. A ovelha olha para cima, o porco olha para baixo. O crente carnal só pensa nas coisas aqui da terra. Só pensa em ter fazenda, em ter carro, muito dinheiro no banco, na poupança. Só pensa em prosperidades materiais, financeiras. Só pensa em fama e em poder. Só pensa nas coisas aqui na terra.
Não vou para a igreja porque eu tenho que trabalhar, fazer hora extra, agora eu não consigo, eu tenho que fazer hora extra porque o dinheiro está curto, a hora normal, do dia normal não está dando, tenho que fazer hora extra, eu tenho que fazer um bico no final de semana porque as contas não estão fechando, eu não fui na igreja por causa disso, não fui na igreja por causa daquilo, não fui no culto por causa daquele outro. E aí, com isso, quando o pastor pede uma oferta orçada, ele não dá, o dízimo ele não paga, porque não está dando, porque ele só pensa nas coisas da terra. Quando ele vê alguém pregando, e Deus vai, assim como entrou na casa de Jairo, vai entrar na tua casa, assim como entrou na casa de Marta e Lázaro e Maria, vai entrar na tua casa, ele vai prosperar a tua vida, Deus é contigo, Deus está falando contigo, Deus vai te ajudar, Deus vai te prosperar, aleluia, essa doença vai sair, Deus quer te curar, Deus quer te abençoar, aleluia, Deus está falando contigo, recebe a bênção. Aí enche de gente naquela live ali. Crente carnais, que só pensam nas coisas aqui da terra. Falta de sabedoria, porque vão morrer espiritualmente. Não estando no grupo das prudentes, na igreja de Laodiceia, não estando preparado com os seus nomes escritos no livro da vida. Não estando seguindo o ídolo de Jesus, porque é um pecado não evangelizar. É um pecado não falar do amor de Jesus, porque Jesus disse, ide pregar o evangelho. Não pregar o evangelho é um pecado. E crente em pecado, praticante de carteirinha, não vai subir ao céu. É um pecado não orar. É um pecado não ensinar, não fazer discípulo de todas as nações. Porque Jesus disse, ide fazer discípulo de todas as nações. É um pecado não nascer de novo, porque Jesus disse, tem que nascer de novo. Pecado é tudo aquilo que a Bíblia manda você fazer e você não faz. Isso é pecado. Por isso, tem que obedecer a palavra, tem que conhecer a palavra para ser sábio, tem que crer na palavra para ser salvo e tem que obedecer a palavra para ser santo, para ir morar no céu. Mas ninguém quer. Porque, poxa, mas aí se eu morrer vai ficar tudo aqui. Se eu for arrebatado, vai ficar todo aqui, porque o crente no arrebatamento não vai levar nada. É por isso que a primeira fase da grande tribulação, né, vai ser considerado, entre aspas, uma bênção para o povo, porque os carros, as fazendas, todos os bens materiais dos crentes, dinheiro no banco, tudo que os crentes tinham, vai ficar tudo aqui para os desviados que não estavam preparados para ser arrebatados e para os não crentes, os ímpios que não quiseram nada com Deus. Aí então vai o emprego desses crentes, a vaga deles que eles ocupavam, os bens materiais, vai ficar tudo para o governo e o governo vai destruir para esse povo. A primeira fase da grande tribulação vai ser de fartura, porque vai ter um só governo que é o anticristo. Uma só moeda, e ninguém vai ter mais falta de nada. Mas só que vai durar 3 anos e meio só isso aí. Quando terminar, aí o anticristo vai mostrar que ele é a imagem do diabo, que ele é o representante, o templo do diabo e não do Espírito Santo. Ele vai levantar uma estátua no meio de Israel e vai querer que todo o povo adore, o povo do mundo que está acostumado a adorar sol, lua, pedra, porco, água, tudo, nuvem, tudo aí, imagem de escultura, vai ser fácil, mas os judeus e os desviados do grupo das Nessas, que não estavam preparados, que não subiram, esses aí vão dizer, não vamos adorar. Os judeus nunca adoraram outra coisa que não seja Deus. E os desviados vão reconhecer que esse aí é o anticristo, né? E eles vão saber que a única forma deles serem salvos, porque vai se salvar muita gente na grande tribulação, a única forma deles serem salvos é eles permanecerem firmes até o fim, porque ali em Mateus 24, quando fala que, aquele texto que fala, aquele que permanecer firme até o fim será salvo, sabe que fim é esse? O fim da grande tribulação, o fim dos 3 últimos anos e meio, porque a grande tribulação ela terá o total de 7 anos, dividido em 3 anos e meio, de fartura, de bênção, entre aspas, de paz, né? Que o povo, até o povo judeu vai dizer que esse anticristo é o Messias. Ele vai enganar muitos, porque ele terá poder de mentira, de levantar a mão e cair até fogo do céu. Ele fazer curas artificiais de mentira para enganar o povo. Mas essa
esses 3 últimos anos e meio da grande tribulação, é isso que o bicho vai pegar. Isso que é o chamado, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Só que nesses 3 primeiros anos e meio de fartura, quando fala isso, já tem crente que quer até ficar com essa fartura. Aí depois eu fico firme. Meu irmão, se você não consegue ficar firme na dispensação da graça, que você tem liberdade para adorar a Deus, você tem 3, no máximo 4 cultos na semana para você adorar, você não vai. Tem crente que só vai de 30 em 30 dias só no culto de ceia. Se você mora num país democrático, onde você tem liberdade não só para servir a Deus, mas como para pregar o evangelho, você não faz. Agora, lá na grande tribulação, nos 3 anos e meio últimos da grande tribulação, meu irmão, você fez pouco caso, crente. Você, crente do grupo de Laodiceia, você, crente de fachada, que parece ovelha, mas não é bode, parece trigo, mas não é joio. Tá certo? Você fez pouco caso dessa salvação. Você fez pouco caso disso. Você preferia mais ficar no celular, acessando Facebook, WhatsApp, as redes sociais. Tem pessoa que se diz crente, que toma Santa Ceia, que vai no culto e que fica o dia todo, o tempo todo que ele tem de folga. Até mesmo no trabalho dele, sendo chamado a atenção pelo chefe, porque está ali no celular, nas redes sociais. Mas não acha 1 minuto para pegar o exemplar da Bíblia, para ler um versículo pelo menos. Pelo menos aquele menor que tem, que diz assim, Jesus chorou. Não tem a coragem de fazer isso. Não acha um tempo, 1 minuto sequer para dobrar o joelho, ou para levantar a mão e erguer a voz e orar e falar com o Pai. Não dá para fazer nada. Se convidar ele para evangelizar, então não dá, não tem tempo para evangelizar. Como é que evangelizar? Então contribui, não tem condição financeira. Então ora, não tem tempo para orar. Aí você vai ter que agora... Jesus morreu por você, pagou o preço da sua salvação. Jesus foi surrado, cuspido, colocaram a coroa de espinho na cabeça dele. Jesus foi pregado na cruz, derramou seu sangue, furado o seu lado, para te dar de graça a salvação, para você cuidar dela e você não cuidou, desprezou. E a Bíblia diz, o apóstolo Paulo falou que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a espada, nem o perigo, nem a nudez. Nada pode nos separar do amor de Deus. Mas você foi separado pelas coisas do mundo. Ficou no arrebatamento por causa das coisas materiais. Fez que nem a mulher de Ló, olhou para trás. Fez que nem o povo de Israel. Almejou voltar para o mundo de pecado. Ficou na igreja, mas uma vida de aparência. Agora, ou você fica firme, porque o anticristo vai dizer, aquele que falar de Jesus, aquele que falar de Deus aqui vai ser torturado. Ninguém pode falar de Jesus aqui, de Deus, não de céu, não. Porque o anticristo é o próprio diabo. Aí o que acontece? As pessoas que quiserem ser salvas na grande tribulação vai ter que dizer, eu vou continuar falando de Deus. Ele vai dizer assim, olha, para você comprar e vender, você vai ter que ter na sua mão direita um número 6, né? E aqui na sua testa mais um número 6, né? E você vai ter que ter 3 números 6, que é 666. Você vai ter que ser marcado com esse número. 666. 666 aqui na mão direita, consertando. 666 aqui na mão direita. 666 aqui na testa. Né? Vai ter que ter isso. Mas eles vão saber que esse será o sinal da besta. E quem aceitar esse sinal da besta, aí vai cair na ira de Deus. Quem dizer assim, olha, não, eu não vou falar mais de Deus, não quero mais saber de ser crente, eu quero saber mesmo, é de ter liberdade, para eu poder comprar, vender, ter acesso a tudo, e não ser perseguido, eu quero viver bem, aproveitar essa fartura, esses 3 anos e meio aqui, que eles imaginam que vai durar a vida toda. Só que aí, eles não seguiram o que está escrito em Mateus. Aquele que permanecer firme até o fim será salvo. Que salvação é essa?
salvação, primeiramente da vida espiritual, que eles já perderam, por isso que eles não subiram. Segundo, a salvação do corpo do pecado. Porque para ir para o céu, tem que ser transformado. O corruptível no incorruptível, o mortal no imortal. Para poder subir ao céu. Carne e sangue nos darão o céu. Então o que acontece? Aí, esses crentes carnais, que só pensam na coisa aqui da terra, vai dizer, não, então eu esqueça Jesus, pode carimba o corpo todo até para ficar bem notável mesmo. Só que aí Deus vai mandar aquelas mesmas pragas que caiu lá no Egito. A água transformando em sangue, eles abrem a torneira, sai água. Está escrito isso lá no livro de Apocalipse, você pode ler lá, você não gosta de ler Apocalipse, né? Você acha aquilo ali o livro de terror da igreja, da Bíblia, o livro de terror da Bíblia, aquilo lá, para você. Você não gosta de ler, mas lê lá, né? Que vai aparecer úrsula, aquelas feridas que vão estourar no corpo das pessoas. Vai aparecer um animal que ele é bem interessante, porque a cabeça dele parece a cabeça de um leão, só que o cabelo parece de mulher, aquelas mulheres bem antigonas da crença, do tempo daquela crença, cabelo aqui na curva do joelho ou aqui arrastando no calcanhar, cabelão, parece de mulher. Cara, parece de leão aquela barba. E a cauda dele, o rabo dele, parece o ferrão de uma lacraia, de um escorpião. E vai ferrar as pessoas. E a dor é terrível. As pessoas, segundo Apocalipse, elas vão subir nos montes, jogar de lá cima para baixo, se jogar na frente de carro, e vão querer se suicidar, se enforcar. Mas eles não sabem, a morte está presa e eles não podem morrer. Eles vão ter só que sofrer. Vai cair pedra de granizo. São pedras, segundo o livro de Apocalipse, de aproximadamente 40 quilos, lá em cima do céu. Se quando cai esses granizos, suas pedrinhas de gelo pequenas, já é um tormento. Imagine pedra mesmo, caindo de aproximadamente 40 quilos, porque essas pedras de granizo, que pesa mais 100 gramas ou menos do que isso, caindo lá de cima dessa altura, na cabeça das pessoas, mas eles não vão morrer, vai ficar tudo machucado, mas não vão morrer. Então é assim, se ficarem do lado de Deus, não acontecerão essas coisas, essas pragas, que são as mesmas que Deus mandou lá sobre os egípcios lá, mas guardou o povo de Israel disso aí, essas pragas não vão vir, mas aí eles vão cair na tortura do anticristo. Qual é a tortura do anticristo? Porque eles não receberam o sinal da besta na mão direita nem na testa, não vão poder comprar nem vender. E como é que eles vão viver? Aí o anticristo, quando vê que eles vão ser proibidos de adorar a Deus, vão ter que fazer como muitos irmãos fazem hoje, que cavam um buraco, constroem lá no subterrâneo da terra, lá no fundo da terra. Eles constroem lá um lugar onde eles vão adorar a Deus lá, porque se os governantes desses países comunistas souberem que os irmãos estão adorando a Deus, manda pegar, prender, torturar e até matar. O anticristo vai mandar fazer isso, só que a morte está presa, aí então eles ficam sofrendo, mas não morrem. 3 anos e meio. A Bíblia diz que nunca houve tempo igual a esse, nem haverá depois. E os profetas descrevem tempo de guerra. Tempos em que os ricos e poderosos, diz o profeta Salfonia, que eles vão ser comparados como um esterco, como o cocô do gado, tá certo? E eles vão andar como cego, procurando onde é que está ali, e eles vão, é como tirasse a mão de uma tomada de uma carga de 13.000 volts e metesse na boca de uma cobra, ou de um leão, ou de um urso. Eles vão ficar doidos. E diz o profeta Salfonias e os outros profetas que o dinheiro deles, o poder deles, não vai poder livrar eles da ira de Deus. É terrível a coisa. Então, se ficar do lado do anticristo, cai na ira de Deus. Se ficar do lado de Deus, cai na tortura do anticristo. Mas quem quiser ir para o céu tem que ficar do lado de Deus. Mesmo sendo torturado pelo anticristo, perseguido, vai ter que ficar do lado de Deus até terminar a grande tribulação. Ela vai terminar assim.
Os judeus vão para o muro da lamentação, vão chorar, vão clamar, vão pedir, Messias volta, Messias volta. E a Bíblia diz que ele vai aparecer no céu, nas nuvens, montado num cavalo branco, e uma espada afiada de 2 fios, aguda de 2 fios, que é nada mais, nada menos do que a palavra de Deus. Vai sair da boca dele. No livro de Gênesis, lá no primeiro versículo, primeiro capítulo, fala que Deus criou essa terra, tudo pela palavra, que era Jesus Cristo, o Verbo. No livro de João, capítulo 1, versículo 1 em diante, diz que no princípio ele era o Verbo, Jesus era o Verbo é a palavra. Né? E todas as coisas foram feitas por intermédio do Verbo, que é a palavra, e nada do que foi feito sem a palavra se fez. Então, no princípio era isso ali. Né? Então o mundo foi construído pela palavra. Deus, você vê que no livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo, Deus disse: haja luz, haja sol, haja terra, faça separação, haja. E ele foi criando tudo com a palavra. E a Bíblia diz que quando essa espada de 2 gumes, que é a palavra de Deus, sair da boca dele, vai destruir o planeta Terra. Os soldados do anticristo na guerra do Armagedon, lutando contra Israel, eles vão cair, apodrecer suas órbitas, diz o livro de Apocalipse, e eles vão cair pelo chão mortos. Né? E o Jesus vai vir descendo, cavalo branco, isso tudo é espiritual, fala da pureza dele ali. Cavalo fala de guerra, de força. E a Bíblia diz no livro de Apocalipse que com ele veio os seus anjos e vem nós, os crentes, os santos. E nós vamos querer lutar ao lado dele, mas ele vai dizer: sou eu, essa guerra é só minha. E ele vai andar. E o profeta disse: quem é esse que vem do Edom? Ele disse: sou eu que sozinho pisei o lagar. Eu venci os meus inimigos. O exército do anticristo todinho ele venceu. E o profeta pergunta: e o que é essa roupa, essa picada de sangue? Disse: eu pisei no lagar. Eu matei os meus inimigos todos, o inimigo do meu povo. Louvado seja o nome do Senhor. Aí vai terminar essa dispensação e vai vir o milênio. Jesus, com a sua igreja, vai reinar 1000 anos aqui na terra. Então, vai se salvar muita gente, porque vai ver que não tem outro jeito, vai ficar do lado de Deus, vai sofrer barbaridade. Os 3 anos e meio últimos da grande tribulação. Mas, poxa, irmão, isso aí é uma burrice da parte de você que está brincando de crente. Porque, irmão, leva a coisa a sério, irmão. A Bíblia diz que aquele que está limpo, limpe-se mais. Aquele que está santo, santifique-se mais. Busque mais a Deus, ore mais, leia mais a Bíblia, se congregue mais. E faça o rito de Jesus, pregue o Evangelho e ensine as palavras, ensine aos novos convertidos a servir a Deus, a seguir a Deus. E suba no arrebatamento. Porque a Bíblia diz que aqueles que forem ressuscitarem na primeira ressurreição, eles ressuscitarão para a vida eterna. Mas aqueles que ressuscitarem lá na última ressurreição, será para a vergonha e terror eterno. Esteja pronto, porque se Deus tirar o teu fôlego de vida e chamar hoje, tirar o teu fôlego de vida e chamar hoje, tu morreres hoje, a tua alma vá para o paraíso, para o seio de Abraão. Porque senão vai lá para o Sheol, para o Hades infernal, lá para o lugar de tormento. Esteja pronto para se encontrar com os irmãos lá no seio de Abraão hoje. Ou esteja pronto para que se a trombeta de Deus tocar hoje, porque a trombeta de Deus pode tocar a qualquer momento, você esteja pronto para ser arrebatado. Mas infelizmente muita gente, a Bíblia nos mostra isso no livro de Apocalipse, que são muitos. Há uma pergunta: quem são esses que vêm? Da onde eles vêm? A sua roupa salpicada de sangue? A resposta lá do anjo é: esses são os que foram salvos da grande tribulação. Né? É terrível isso acontecer. Jesus fez o sacrifício pela pessoa e a pessoa abandonou, desprezou e teve que oferecer o seu próprio corpo em sacrifício agora de tormento para poder conseguir essa salvação. Isso é um ato de burrice. Que Deus abençoe sua vida, essa live grande. Oxalá se você conseguisse ouvir essa live e tudo. Você que fica o dia todo no Facebook, no WhatsApp, na rede social, se você conseguisse assistir isso tudo aí, essa palavra entrar no teu coração. Então, olha,
Vamos viver unidos, irmãos. Vamos nos unir. Porque a gente fica falando mal da igreja A, da igreja B, da igreja C, que estão fazendo tudo errado, que está tudo errado, não sei o que para lá. A gente fica falando mal deles. A igreja devia falar, a igreja no mundo todo, universal no mundo todo, independentemente de placa, devia falar uma só língua. Ou seja, todos deviam falar do amor de Deus. Mas hoje tem muita gente que diz assim que para que isso? Não precisa disso, não precisa falar tanto de Jesus, não precisa, que Jesus não vai voltar agora, não precisa orar tanto, não precisa jejuar tanto, não precisa viver assim tanto, separado, com tanta coisa, muita rigidez. Você tem que estar preparado para subir para o céu. Você tem que estar pronto. A igreja tem que estar numa só união, buscando a salvação da sua alma e pregando o evangelho. Aí Deus vai abençoar, as lutas vai vir, mas nós vamos conseguir estar pronto para ouvir o ressoar da trombeta. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.